Santos, o time do empate. É isso mesmo, nos últimos 5 jogos o Santos empatou 4 deles. É melhor do que perder? Definitivamente. Mas o que fica é aquela sensação de derrota mesmo após o empate, porque o Santos vive perdendo jogos que poderia muito bem ganhar e aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Eu sou a Cleide, jornalista de formação, e hoje nós vamos falar do jogo do Santos contra o Grêmio, e principalmente sobre alguns aspectos da equipe que foram mudados pelo Vojvoda, que foi algo que nos animou no início, mas que agora ele claramente retrocedeu, e isso é muito irritante, e aí a gente vai falar também de alguns destaques individuais, tanto positivos quanto negativos, na noite de ontem. Fechou? Primeira coisa, gente, eu já tinha falado em algum dos vídeos de análise de pós-jogo aqui que o Santos não sabe propor jogo. O time do Santos não tem capacidade de pegar um adversário recuado, ter a bola no pé e construir jogada. O Santos não sabe fazer isso. Não sabe fazer porque os jogadores de frente, principalmente, têm um nível técnico muito abaixo. E aí, o que o Vojvoda fez? O Vojvoda voltou o time para aquele sistema que boa parte de nós já estávamos cansados, que é o sistema do 4-2-3-1 ou 4-3-3, como você preferir, onde ele joga com 2 pontinhas aberto, o centroavante e os volantes lado a lado no meio-campo e o 10 livre ali, né, para circular no meio-campo. Então, ele coloca o Guilherme colado na linha lateral, o Barreal aberto pela direita, o Lautaro sendo o centroavante, né, a referência, e o Roleiser armando o time. O Roleiser tem qualidade técnica? Tem, apesar de que ontem não foi um bom jogo dele. O Barreal tem qualidade técnica? Eu acho que tem. Tá? Eu gosto do Barreal, apesar dele não ser aquele cara driblador, eu acho que ele tem qualidade para, pelo menos, finalizar. Ele é um bom finalizador, na minha opinião. O Guilherme tem qualidade técnica? Não tem. Tá? O Guilherme, ele é aquela relação de amor e ódio que a gente tem com ele. Né? Para mim, eu já falei aqui algumas vezes que ele não seria titular, não porque ele não é um cara que se entrega em campo, ele não é um cara que se dedica, mas porque ele não dá, cara, ele não é técnico. Ele não é aquele ponta que quando a bola cai no pé dele, você se anima, você quase levanta do sofá para acompanhar, porque você tá empolgado, como aconteceu ontem com o Robinho Júnior, por exemplo. Tá? Então, quando a bola ia no pé do Guilherme, isso aumentava a minha irritação 1000 vezes, porque eu já sabia que a jogada ia morrer. Ou que ele ia fingir que ia puxar para dentro e, na verdade, voltar a bola ou pro volante ou pro zagueiro. Porque é basicamente isso que ele faz. Né? Então, o Santos não sabe propor jogo. O Santos não tem jogadores que sabem armar jogadas, que sabem fazer jogadas individuais, quebrar linhas. O Santos não tem isso. Então não tem como a gente esperar que esse time em casa vai ser avassalador. Sabia que o Santos é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro? Isso se dá pelo fato de que, quando o Santos joga em casa, você tem aquela meio que obrigação de propor jogo, de tentar amassar o adversário e fazer gols. Afinal de contas, você está jogando em casa, diante da sua torcida. O Santos não sabe fazer isso, é por isso que o Santos não ganha dentro da Vila. Porque os caras vão jogar dentro da Vila com o Santos, eles vão fechadinhos para jogar no contra-ataque. E isso funciona, porque o Santos não sabe furar defesas. Tá? Qual foi a melhor partida que a gente viu do Santos até agora? Na minha opinião, foi principalmente o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, que nós estávamos jogando lá com um sistema tático diferente do 4-3-3, com uma postura diferente. A gente não foi lá para propor jogo, a gente foi lá para pressionar, roubar a bola e ser objetivo, ser vertical, fazer o gol rápido. Infelizmente, gente, é isso que a gente tem para hoje. Eu também adoro futebol propositivo, aquele futebol que tanto iludiu o torcedor santista, né, que fez a gente feliz por alguns anos e nos deixou mal acostumados. Só que esse futebol não existe mais, não com esses caras que estão lá. Eles não têm capacidade nenhuma de fazer isso. Então, o primeiro comentário que eu tenho para fazer do jogo de ontem é: o Santos não sabe ter a bola no pé e construir jogadas de gol. Não sabe, não consegue. E quanto mais a gente insistir, primeiro, nesse sistema tático terrível do 4-3-3, e segundo, insistir que Guilherme é jogador de futebol e que ele é um bom ponta para ser titular intocável do Santos, o ataque não vai construir porra nenhuma. A gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? Depois, falando ainda da mudança tática, o meio-campo do Santos ontem inexistiu. O Grêmio veio muito bem fechado e muito claro que eles iriam jogar no contra-ataque. Tanto é que, olhando os números da partida, o Grêmio teve 2 chances claras de gol. Os 2 gols que ele fez. Entende? Então, contra o Bragantino, o Santos já tinha sofrido algo similar, que é o quê? Pô, o meu adversário nunca chega, mas quando chega, marca gol. Contra o Bragantino foi assim. Primeira oportunidade clara que o Bragantino teve no jogo foi aquela com o Lucas Barbosa que ele fez. Ontem, no jogo contra o Grêmio, é a mesma coisa. O Santos só tentava atacar o Grêmio. Aí, a primeira bola que o Grêmio teve livre, ele foi lá e fez o gol. Inclusive, a gente precisa falar desse gol anulado do Santos, que eu tô vendo muita gente cheia de mimimi na internet. Ai, porque aquela mão estava praticamente colada ao corpo. Não interessa. Será que a gente tem que desenhar que se a bola não pega na mão, ela teria uma direção diferente? O fato da bola ter pegado, ter encostado na mão do Edenilson, faz com que ela mude de direção e encontre o jogador do Grêmio que finaliza. Então não interessa se foi de propósito ou não, o que interessa é que mudou a rota da bola e foi praticamente uma assistência pro companheiro de equipe, pro jogador do Grêmio. Não interessa se o Edenilson fez de propósito ou não. Não interessa se o braço estava aberto aqui ou mais perto do corpo. O que interessa é que, a partir do momento que a bola toca na mão dele, muda de trajetória e vira praticamente uma assistência pro companheiro de equipe.
Alisson, se eu não estiver enganado. Então, assim, não dá também pra gente ficar vendo esse mimimi de internet e ficar quieto, sabe por quê? Porque se isso fosse um lance dentro da área do Grêmio, ia ter santista pedindo pênalti. Se isso fosse um lance do jogador do Santos, que a bola batesse na mão daquele jeito, ia ter gremista chorando falando que foi roubado. Que nem tem gremista chorando falando que aquele gol foi mal anulado. Não foi mal anulado. Pega na mão do cara, a bola muda de trajetória, porque provavelmente se não pegasse na mão dele, sobraria pro Luan Pérez isolar aquela bola. Então, não tem como a gente dizer que aquele gol foi mal anulado, tá? Na minha opinião, não foi anulação muito justa, porque pega claramente na mão dele. Depois que pega na mão dele, a bola muda de trajetória e se oferece para o companheiro de equipe marcar o gol. Então, gol muito bem anulado. E aí, o que mais que a gente tem para falar aqui? Além da mudança tática terrível, o Schmidt fez uma partida ruim. O Schmidt, que vinha até melhorando, mas fez uma partida ruim, de novo, porque mudou o esquema tático. Quando o Schmidt estava jogando com mais 2 volantes à frente dele, ele tinha mais 2 opções de passe. Ontem ele jogou um pouquinho mais adiantado e com o Zé Rafael praticamente lado a lado com ele. Desse jeito não funciona. Desse jeito você não consegue extrair o que o Schmidt tem de melhor. Quando estava jogando no Losango, estava sendo excelente, assim. Claro, o Schmidt não é um cracaço da bola, mas ele estava servindo. Ele não estava comprometendo e estava fazendo até que uma boa atuação aqui, outra ali. Agora volta para esse lixo do 4-3-3 e a gente vê o Schmidt como o bagre que a gente estava acostumado nos últimos meses, visto que ele só jogou bola quando ele chega em 2024 lá no início do Paulistão. Depois, aos poucos, ele vai sumindo na temporada e se tornando terrível. Tava começando a recuperar. Agora, com a mudança do esquema tático, você expõe de novo as deficiências do Schmidt. Tá? Então, na minha opinião, hoje o Vojvoda, ele erra com a escolha do sistema tático, principalmente. Ah, Clay, mas não tem mais o Vitor Hugo. Mas o Bom Tempo ainda não voltou. Como que vai jogar com 3 volantes? Tem volante no elenco. O Ian, que eu saiba, não tá lá de enfeite. A gente não vê esse menino jogar. E eu queria muito entender por quê. Não tô aqui sendo uma defensora de que o Ian joga demais e tá sendo queimado. Eu não sei se ele joga demais. Mas eu não sei justamente porque não colocam o menino em campo. Qual é o problema? Ele tá pegando a filha de quem que não colocam esse menino em campo? Fala pra mim. Então, assim, difícil. Ele prefere mudar um sistema que tava dando certo do que colocar o menino da base na posição. O Vojvoda precisa entender o mais rápido possível de que no Santos a base salva. Não é Tiquinho Soares com 45 anos nas costas que erra gols óbvios, como ele errou ontem, que vai salvar o Santos. São meninos como o Ian, meninos como o Robinho Júnior, como o Matheus Xavier, que nunca mais foi relacionado para o profissional, preferem trazer Cabadeiro, que até agora, além daquele jogo do Cruzeiro, também não mostrou que veio, preferem trazer o Bilal, lá ele, tá entendendo? Então, assim, precisam entender que a base do Santos salva. Ontem o Robinho entrou e mudou o jogo. Ontem o Robinho entrou e fez total diferença, porque ele trouxe algo que o Santos não tem nesse time titular, que é drible, que é quebra de linhas, que é um jeito mais refinado de tocar com a bola. O Santos não tem isso. O time titular do Santos hoje, quando você pega Lautaro, Barreal e Guilherme, é time para objetividade, para correria. E ainda com a qualidade do Guilherme, olhe lá, porque ele precisa de 10 bolas para guardar uma. O Barreal ainda é um pouquinho melhor na finalização, mas também não é aquele prime que a gente gostaria de ver. E o Lautaro, apesar de ontem não ter feito o melhor jogo dele com a camisa do Santos, ele ainda assim corre, ele ainda assim insiste. E quem corre é premiado, afinal de contas foi ele que fez o gol. Então, assim, gente, não tem como esperar que o time do Santos seja propositivo, que o time do Santos tenha a bola no pé, envolva o adversário e consiga fazer gols. É legal a notícia de que parou de sofrer defensivamente. Quando sofre com erros individuais. Como no caso de ontem também, que foi o Barreal que estava na do cara e ele simplesmente larga o Edenilson, que entra sozinho na área. Né? E aí a gente vai cair de novo no colo do Vojvoda, que errou quando ele tira o Schmidt para colocar o Tiquinho. Não que o Schmidt, de novo, estava bem. Eu falei aqui, o Schmidt não estava muito bem. Só que aí ele tira um 5 para me colocar um 9. Ele recua o Zé Rafael, que claramente não é a dele jogar mais de 5. O Zé Rafael joga melhor quando ele está um pouco mais adiantado. Ele recua o Barreal de volante. E eu falei aqui depois do jogo contra o São Paulo. O Barreal entrou como terceiro volante. Tudo bem, né? Ele entrou ali como 8/10 pela esquerda. Tudo bem, interessante. Mas eu não achei que aquilo tinha sido a posição dele. Aquela tinha sido, o Vojvoda show encaixe do Barreal no time. Eu ainda acho que se for para usar Barreal de titular, tem que ser um 4-4-2, com o Losango no meio, e a dupla de atacantes precisa ser o Barreal e o Lautaro. Aí o Guilherme sai do time. Para mim, não existe Barreal jogando pela direita. A posição do Barreal de origem é a esquerda, e ele joga bem, e já fez gol por lá, inclusive. E eu sei que muita gente, às vezes, não dá o crédito devido pro Barreal, mas é importante dizer que ele é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, gente, muitas críticas, tá? E mais do que críticas, entendam que, assim, não é uma crítica pesada de que, fora Vojvoda, jamais, pelo amor de Deus, a gente tá tendo técnico agora depois de anos, depois de vários ciclos na mão de bagres. Só que é irritante. Por que é irritante? Porque, principalmente nos últimos 2 jogos, o Santos poderia ter pontuado, ter feito os 3 pontos. Poderia muito. E se tivesse feito os 3 pontos, estaria hoje ali em 11º colocado. Teria aí 9 pontos de distância para a zona do rebaixamento. E a gente finalmente pararia de falar de Z4. Mas a gente ainda não pode parar de falar de Z4, sabe por quê? Porque a distância ainda é muito pouca. 2 vitórias do Juventude, 2 tropeços do Santos,
colocam essa vantagem a perder. E o Santos, se tivesse feito aí 4 pontos, né, em vez de 2, se tivesse feito 6 pontos, então 4 pontos a mais, o Santos estaria numa posição mais confortável e teria colocado, inclusive, adversários na fogueira, como Atlético Mineiro, Internacional, Corinthians. Tá todo mundo embolado ali. O que ajuda também é isso, porque o Santos não está ganhando, mas também não está perdendo, e ao mesmo tempo não está se descolando dos adversários, porque os adversários são tão ruins quanto o Santos. Internacional, Atlético Mineiro, Corinthians, está todo mundo na mesma barca furada. E arrisco dizer que não vão cair, não é por mérito próprio, e sim porque os 4 que estão no Z4 são terríveis, assim, dificilmente vão salvar. Mas assim, é frustrante, porque o Santos tem futebol, o Santos evoluiu, e o Santos poderia ter pontuado, poderia ter feito melhores jogos contra o Bragantino, se não tivesse tomado um empate, poderia ter ganhado do Grêmio ontem, se não tivesse, na primeira oportunidade dos caras, tomado gol, e depois no segundo tempo também. Porque o Grêmio, de novo, o Grêmio não chegou. As 2 chances claras que o Grêmio teve no jogo, ele empurrou para a rede. Né? E importante dizer que o Santos teve 5 chances claras e só converteu 1. Isso aqui mostra a ineficiência do ataque do Santos, que é o que o Vojvoda mais precisa consertar. Quer jogar com a bola no pé? Então vai ter que treinar melhor esses caras. Vai ter que extrair o máximo daquilo que eles têm de técnica, que já não é muito. Percebi que não deu para jogar com a bola no pé. Ótimo, volta pro 4-4-2, joga na pressão, joga na reatividade e em 2, 3 toques tá dentro da área do adversário para finalizar. Porque essa história do Santos ter a bola no pé e ficar de toquinho em toquinho esperando para ver se o adversário dá uma brecha, não vai rolar, não vai acontecer. E nós vamos nos irritar cada vez mais. Porque quando o Santos joga na propositividade, quando o Santos joga com a bola no pé, isso expõe cada vez mais as falhas técnicas e as deficiências ofensivas desse time. Não dá para Guilherme, com todo respeito, não dá para o Guilherme usar a faixa de capitão e fazer um jogo terrível como que ele fez ontem. Não dá para o Roleiser ter custado 11 milhões de euros e ter feito um jogo péssimo que ele fez ontem. Não dá para o Santos jogar aí quase 2 tempos inteiros contra o Grêmio e não fazer porra nenhuma. E aí quando entra um moleque de 17 anos ele consegue dar uma nova dinâmica para o jogo. Sério que vocês têm que esperar um moleque de 17 anos sair do banco para tentar ver se muda o panorama do jogo? Porque os barbados não conseguem fazer isso? Então assim, gente, é meio do que isso, né? Um pouco mais do mesmo, um ataque que não funciona, uma defesa que quando erra individualmente. Agora o Vojvoda que resolveu mexer no esquema tático e a gente volta para aquele velho discurso de que o Santos não sabe propor jogo e o 4-3-3 é simplesmente terrível. É assim, velhos vícios, velhos atos, velhos conhecidos que a gente acha que estão indo embora, mas que depois a gente percebe que, na verdade, a gente só teve 1 ou 2 jogos de férias, mas que eles estão aí. O 4-3-3 está aí. E eu espero que o Vojvoda não se agarre nele. Eu espero que quando o primeiro volante volte do DM, seja o Bom Tempo ou o Vitor Hugo, que ele volte com 4-4-2, já que aparentemente o Ian não serve. Eu queria muito entender, eu queria muito que alguém explicasse por que o Ian não serve. Se ele não serve, para que ele tá no banco? Se ele não serve, por que o Santos não liberou ele quando ele pediu para sair? Enfim, vários questionamentos, várias coisinhas que irritam sobre esse time. Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários a sua opinião. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e também deixa o seu like. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!